Você já parou para pensar no quanto as nossas escolhas do passado moldam o nosso presente? Às vezes, nós fazemos algo que sabemos que não é certo, mas nos convém naquele momento. E isso pesa no nosso coração. Aí vem aquela sensação de culpa muito grande, a vontade de se redimir, de tentar apagar a dor do que já não pode ser desfeito na nossa vida. E eu acho que é exatamente isso que torna Kenshin Himura, o protagonista de Rurouni Kenshin, tão fascinante. Eu vou falar sobre esse anime no vídeo de hoje. Se esse vídeo fizer sentido para você, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com algum amigo que pode se interessar bastante por essa obra. Vou tentar fazer uma análise psicológica aqui do Kenshin, da obra como um todo. Bem, o Kenshin, ele é alguém que carrega as cicatrizes de um passado que nunca pode ser apagado. Um passado cheio de sangue, de arrependimento, e por mais que ele tente viver de uma forma pacífica, a sombra do que ele fez ainda o persegue. E a verdade é que todos nós temos, de alguma forma, algo no nosso passado que nós não podemos simplesmente esquecer, né, isso faz parte de nós. E isso mais do que uma história de redenção, eu vejo que esse anime nos traz lições poderosas sobre como nós lidamos com as nossas próprias feridas internas do passado. Então o peso do passado tem um peso muito grande, né. Então a busca por redenção do Kenshin, né, o Patousai, né, como ele era conhecido no passado, é alguém que, em sua juventude, ele se entregou a um caminho de violência, né, em pró de uma causa. E os seus dias de Esparta foram marcados por batalhas, mortes e uma série de escolhas que, para ele, não podem ser desfeitas. E agora, como um homem diferente, com o passar dos anos, ele buscou se redimir, mas a todo o que ele fez e a vergonha de quem ele foi, continuam o assombrando em seu psicológico. E isso nos leva a um conceito muito importante da psicologia, que é a dissonância cognitiva. Esse termo descreve bem o desconforto que o Kenshin e nós sentimos em alguma medida, quando nossas crenças e as nossas ações estão em desacordo. Então, o Kenshin, ele quer ser um homem de paz, mas as suas ações passadas não condizem com esse desejo, entende? Então ele está ali constantemente tentando reconciliar essas 2 partes conflitantes de si mesmo. O assassino do passado e o homem do presente em busca de redenção. E muitas vezes nós vemos isso acontecer, uma situação semelhante na nossa vida. Quantas vezes nós temos o desejo de mudar algo, mas as cicatrizes do nosso passado, as nossas escolhas erradas, os nossos pensamentos nos impedem de ser quem realmente nós gostaríamos de ser. Então isso nos leva a pensar nos impactos das nossas escolhas, né, em como o passado molda as nossas relações, entende? Mas o Kenshin não está sozinho nessa jornada. É muito curioso ver que ao longo da história, ele encontra pessoas que o ajudam a entender que essa retenção que ele busca não vem de apagar simplesmente o passado, mas de como ele vai lidar com ele. Então pessoas como a Kaoru, que ele conhece, né, logo ali no primeiro capítulo,
que vê além da dor que ele tem, né, que o aceita. Isso é muito significativo, muito simbólico. E sabe o que é mais importante de tudo isso? É que ao longo do anime, nós vemos ele não apenas lutando contra inimigos externos, mas também contra o inimigo dentro dele mesmo. Os seus medos, as suas lembranças, inseguranças, sua culpa. Então ele tenta esconder o seu passado, tentando manter uma certa distância das pessoas que ele ama, com medo de que o que ele fez em sua juventude possa afetá-las. Então isso me faz pensar quantas vezes na vida real as pessoas se escondem as suas verdadeiras essências, ou os seus reais medos por medo de rejeição, de julgamento, sabe? Então é como se, ao não sermos totalmente autênticos, a gente se protegesse de uma dor muito maior. Mas na verdade, nós estamos nos isolando, sabe? Então eu vejo que o equilíbrio entre o passado e o presente é algo crucial, né? Que a gente deve considerar, né? Como conectar a nossa jornada pessoal com tudo isso. E aí que mora a grande lição que essa obra nos traz. A gente não pode escapar de quem nós somos. O passado faz parte de nós, mas ele não nos define, não define quem nós somos hoje. Então, o Kenshin, através da sua jornada, ele nos ensina que a aceitação e a compreensão de nós mesmos, incluindo as nossas falhas morais e os nossos erros do passado, é o primeiro passo para a verdadeira paz interior. Então isso exige de você um trabalho constante de autocompreensão, de autoconhecimento, uma capacidade de você olhar para a própria sombra, né. Carl Gustav Jung falava muito sobre esse aspecto da sombra, né. O pai da psicologia analítica fala muito sobre a sombra, os arquétipos. E é justamente isso, você tem que abraçar a sua sombra. Mesmo com medo, sem essa pressão de ser perfeito, sabe. E aqui entra um conceito fundamental da psicologia, que é a autocompaixão, o auto-amor. Então, em vez de você se castigar pelas suas falhas antigas, você precisa aprender, assim como o Kenshin, a ser gentil consigo mesmo. Então isso não significa você ignorar os seus erros, mas você aceitá-los como parte de um processo maior de evolução espiritual. Então, no fundo, o Kenshin nos lembra que, assim como ele, todos nós temos os nossos próprios demônios internos para enfrentar. Mas a verdadeira mudança na sua vida não acontece quando você tenta apagar o seu passado. Ele acontece quando você aceita o que você foi, mas você escolhe também de uma maneira consciente quem você quer ser agora, entende? Então talvez, assim como o Kenshin Himura, você precisa também passar por esse percurso na sua vida. Talvez você descubra que, ao aceitar as suas cicatrizes, como ele aceitou, mesmo com muita dor, você pode se curar também. Você, até mesmo, quem sabe, possa ajudar outras pessoas assim como ele fez, a resgatar outras pessoas mediante o seu próprio exemplo e também como uma maneira de se redimir, entende? Então é muito fascinante essa obra, eu gosto bastante, e que você possa extrair o melhor do anime Rurouni Kenshin, o famoso Samurai X, né, como é conhecido também. Que embora você não possa apagar as marcas do que você fez, você possa escolher quem você quer ser daqui para frente. Quem você vai abraçar a sua dor ou você vai abraçar a escuridão de uma maneira destrutiva?
O que você vai aprender com isso? O que você vai ser a partir daquilo que fizeram de você no passado? Das armas que você tinha no passado, daquilo que você acreditava ser o certo com as ferramentas psicológicas, até mesmo ambientais, que você tinha naquele momento. Assim como o personagem que, enfim, naquele momento de turbulência, ele com seu coração puro, mediante o que ele passou no passado, né, da morte das suas, eh, mães adotivas, né, ele teve ele fez o que acreditava ser o certo naquele ambiente de guerra. Assim como nós, muitas das vezes a gente fez o que considerava ser o certo em determinado ambiente, mas aquilo não te define. Você simplesmente lutou com aquilo que você podia lutar. Então, embora o Kenshin não tenha sido, eh, um referencial positivo, ele pecou a sombra e se tornou um referencial no futuro, na vida daqueles que ele protegeu. Entende? Então que você possa se aceitar e construir uma nova vida a partir da aceitação, a partir das cicatrizes que você tem, de como você se relaciona com elas, certo? Para que você possa fazer um novo capítulo da sua história também e se desprender da culpa adoecedora, mas que você possa abraçar a retenção gratificante, certo? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, comente aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.